Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço para discussão de temas ligados a finanças e economia gerencial. Nesse espaço já comentei que vocês podem encontrar algum material em pantonio.wixsite.com/sítio. Hoje nós vamos falar sobre programação linear, né? Vamos fazer uma introdução à temática de programação linear. Bom, na programação linear, o que a gente tem é que esse tema está inserido dentro de uma temática denominada de pesquisa operacional. E a programação linear ela é usada para apoiar a decisão em problemas onde a gente consegue fazer a representação todo baseada do problema, né, baseado em equações lineares. Nosso objetivo é otimizar uma determinada função, chamada de função objetivo. Nessa busca de otimização, a gente pode ter um problema de maximização ou um problema de minimização, onde você precisa respeitar um conjunto de restrições. Os problemas que são de maximização e de minimização podem envolver a maximização de lucro ou a minimização de custos, ou minimização de tempo, ou maximização de receitas. As restrições, elas podem ser restrições em termos de quantidade de pessoa disponível, quantidade de dinheiro disponível, ou tempo disponível de utilização de determinados equipamentos. Vamos fazer essa aula introdutória passando por um problema, exemplo, né, hipotético, onde a gente tem uma empresa que vende dois tipos de chocolates. Um chocolate à base de trufas e outro chocolate em barra. E ela utiliza um conjunto de equipamentos para produzir seja as barras de chocolate, seja produzir trufas de chocolate. As vendas de barras de chocolate, a gente não tem demanda superior a 5 quilos semanais de barras de chocolate. Já as trufas a gente consegue vender, tem bastante saída e não tem uma restrição sobre a quantidade de trufas que se quer produzir. A produção é dividida em preparo de chocolate e elaboração do produto final. Tá? Então a gente separa em duas fases a produção. Não podem ser alocadas mais do que 38 homem-horas de trabalho semanais, né, na produção, na fase de preparação, e eu tenho 72 HH, homem-horas, para elaboração do produto final durante a semana. Então a gente tem duas fases, uma de preparo e uma de elaboração do produto final. Na de preparo eu não posso utilizar mais de 338 horas, e na de homem-hora, e na de fase de elaboração final eu não posso gastar mais do que 72 horas de HH. 1 kg de trufa exige 5 horas para preparo, e 8 horas para elaboração final. Já para preparar 1 kg de barra de chocolate, eu tenho 6 horas de preparo e 12 horas de elaboração final. As trufas podem ser vendidas gerando um lucro por quilograma de R$ 200 por quilo, e as barras têm um lucro de 280 por quilo vendido. A pergunta então veja só, considerando então que eu posso produzir barra de chocolate e trufa, tem uma limitação, tem algumas restrições, a restrição de demanda, a restrição de uso de pessoal envolvido nas duas fases, tanto de preparo como a de elaboração final. A pergunta é: quantos quilos eu devo produzir de barra de chocolate e quantos quilos eu devo produzir de trufas? Sintetizando os dados aqui do problema, a gente tem 5 horas na fase de preparo para uma trufa, né, para 1 kg de trufa, e eu tenho para barras de chocolate, eu tenho 6 horas na fase de preparação. E eu não posso gastar mais do que 38 horas
nessa fase de preparo, ou meia hora na fase de preparo. Então, eu não sei quanto de trufa eu vou produzir, nem sei quanto de barra de chocolate eu vou produzir. O que eu sei é que cada quilo eu gasto 5 horas para produzir de trufa e cada quilo eu gasto na fase de preparo e gasto 6 horas na fase de preparo para produzir as barras. Já a elaboração final eu vou gastar 8 horas por quilo para trufas e 12 horas por quilo para as barras. Demanda máxima não há para as trufas, mas no entanto para as barras eu não posso produzir mais do que 5 quilos. O lucro unitário, né, o lucro por quilo de trufas é de 200, já as barras têm uma lucratividade maior que é de 280. Então as restrições de capacidade são apresentadas aqui, eu não tenho mais do que 38 HH de capacidade para a fase de preparo e eu não tenho mais do que 72 horas de HH para a fase de elaboração final. Então todos os dados que são apresentados aqui, né, eles são sintetizados nesse quadro. Bom, vamos lá. Como é que a gente formaliza o problema? O problema é qual é a quantidade que eu devo produzir em quilogramas de trufa, que eu estou chamando de X1, e qual é a quantidade em quilogramas de barra de chocolate, que eu estou chamando de X2. Então, X1 e X2 são as quantidades que a gente quer determinar. É quantos quilos eu vou produzir de trufa e quantos quilos eu vou produzir de barra de chocolate. A minha função lucro é a quantidade que eu vou produzir de trufas multiplicado pelo lucro por quilo de trufa. Aqui, na função lucro, eu tenho também a quantidade que eu vou produzir de barras de chocolate multiplicado pelo lucro por quilo de chocolate em barras produzido. Então, o meu objetivo é maximizar esse valor Z, né, que é a minha função lucro. Então, maximizar Z sujeito a que restrições? Primeira restrição é de que 5 horas na fase de preparo para trufa, multiplicado pela quantidade de trufa que eu desejo produzir, mais 6 horas na fase de preparo de barras de chocolate, multiplicado pela quantidade de barras de chocolate que eu vou produzir. Tudo isso tem que ser menor ou igual que 38, porque eu só tenho 38 HH disponível para aplicar nessa fase. No que diz respeito à segunda fase, que é de elaboração final, eu tenho 8 horas de preparo de elaboração final de trufas, da quantidade de quilos de trufas, mais 12 horas, que é o tempo gasto de elaboração final para uma barra de chocolate, multiplicado pela quantidade de barras de chocolate em quilos. Então, o somatório dos dois tempos na fase de elaboração final não pode ser superior a 72 horas, que é a restrição que eu tenho de capacidade H de meia-hora para a fase de elaboração final. A quantidade de barras de chocolate não pode ultrapassar 5 kg. Além disso, no meu problema eu não posso ter quantidades negativas. Então, x1 tem que ser maior ou igual que zero e x2 tem que ser maior ou igual que zero. E dessa maneira a gente formalizou o problema o modelo, né, de otimização da produção para barra de chocolate, e aí a gente levaria esse modelo para ser resolvido em algum software de programação linear. Nós vamos ver aqui só a representação gráfica desse problema, como é que ele seria resolvido graficamente, só para a gente entender um pouquinho do problema. Bom, a gente então, de uma maneira geral, a formalização do problema pode ser dado dessa maneira, né? Você veja que a gente, na formalização do problema de programação linear, todas as funções são lineares, tá? Todas as equações são lineares, é por isso que a gente chama de programação linear. Um dos métodos de solução mais comuns utilizado para resolver o problema de programação linear é o método simplex. E nós vamos ver aqui agora, então, como é que seria a representação gráfica da solução do problema. Veja bem, a gente tem uma função de restrição. A gente sabe que na fase de preparo, voltando aqui, ó, eu não posso gastar mais do que 38 horas. E a gente sabe que 5 vezes x1 mais 6 vezes x2 não pode ultrapassar 38 horas. Então é o que a gente vê aqui. 5x1 mais 6x2 não pode ser maior do que 38 horas. Mas não pode tem que ser menor ou igual. Bom, mas eu coloquei igual aqui. Por que eu coloquei igual? Porque eu quero
desenhar a reta que associa x2 e x1, a relação entre x2 e x1. E eu vejo que se eu fosse plotar uma reta, né, eu tenho aqui a equação, só para eu determinar essa equação graficamente, eu pego dois pontos dessa reta. x1 igual a 0, então x2 igual a 6,3 e eu represento aqui. x1 igual a 0, x2 6,3. Se x2 for 0, então x1 é 7,6 e eu representei aqui a reta. Veja que esse segmento aqui está representando a reta que envolve essa restrição. Mas como a gente sabe que a restrição é de que 5x1 mais 6x2 tem que ser menor ou igual que 38, então a gente sabe que essa restrição indica que os pares x1 e x2 eles têm que cair abaixo aqui da reta, nessa região onde eu estou passando o cursor. Aí eu vou para a segunda restrição e faço a mesma coisa. A segunda restrição, que vem a fase de elaboração final, eu sei que eu não posso gastar mais do que 72 horas. Coloquei aqui as quantidades unitárias gastas por cada quilo de trufa e de barra de chocolate, fazendo o mesmo exercício, determinando dois pontos associados a essa reta, se x1 igual a 0, x2 igual a 6, se x2 igual a 0, x1 igual a 9. Com isso eu tenho a segunda reta, né, que é a que é referente à restrição associada à elaboração final. Nós temos ainda, então, que imaginar como que ficaria se eu fosse colocar essas restrições juntas aqui no mesmo gráfico. Então, se eu colocasse as duas restrições, olha, a primeira restrição associada à fase de preparo, a segunda restrição associada à fase de elaboração final, e a gente sabe que eu não vou poder ter soluções fora dessa região que está aqui, ó. Não posso ter dessa região inferior aqui. Eu não posso vir para cá porque eu não estaria obedecendo essa segunda restrição. Eu não posso ter uma solução aqui que, embora respeite a primeira restrição, não respeitaria a segunda restrição, porque todo mundo tem que estar nessa região abaixo da segunda restrição. E o mesmo vai acontecer quando eu olho para o lado de cá. Ocorre que a gente só colocou duas restrições. A restrição de preparo e a restrição de elaboração final. Mas a gente sabe que há uma terceira restrição, que é x2 não pode ser maior ou igual, não pode ser maior do que 5 quilos, tá? Não posso produzir mais do que 5 quilos. Então, colocando aqui a terceira restrição, ó, a gente tem aqui o conjunto de três restrições. E se eu fosse olhar, então, eu teria que ter um conjunto de soluções pares de x1 e x2 que respeitassem as três restrições. Ou seja, eu não poderia estar fora da região delimitada por nenhuma das três restrições. Isso faz com que eu restrinja a figura a essa figura que a gente apresenta aqui nesse slide. Então, voltando, olha, eu tenho o conjunto das três restrições. Se eu for respeitar as três restrições, eu tenho que cair nessa região interna aqui de soluções. Todos os pares que respeitam as restrições apresentadas, todos os pares têm que cair nessa região, que é uma chamada região de soluções viáveis. Essas são as soluções viáveis. Todos os pares x1 e x2 que caírem nessa região são chamados de soluções viáveis, porque ele está dentro disso, ele respeita os pares de produção x1 e x2, vão respeitar o conjunto das três restrições. Bom, uma solução viável, então, é aquela que respeita todas as soluções, as restrições. Uma solução inviável seria aquela que não respeitasse ao menos uma das restrições. Bom, o conjunto, então, chamado de região de soluções viáveis, né, o conjunto de todas as soluções viáveis é chamado de região de soluções viáveis. E uma solução ótima, tá, é aquela solução viável que vai maximizar, no nosso problema, né, que vai maximizar a nossa função objetivo. No nosso problema específico, a solução ótima é aquela que maximiza o lucro da produção e venda dos chocolates. Se eu tivesse com um problema em que eu quisesse minimizar custo, né, a solução ótima seria aquela solução que minimizasse um custo. Ou seja, a solução ótima é aquela que atende a função objetivo. É importante dizer que, às vezes, em alguns problemas de programação,
e de pesquisa operacional, você pode ter mais de uma solução ótima. Ou seja, mais de uma solução que atende todas as restrições e ao mesmo tempo atende a função objetivo. Então lembre que o problema precisa de uma função objetivo e o problema precisa de um conjunto de restrições. Se todas as funções envolvidas forem lineares, nós estamos com um problema de programação linear. Então, programação linear pressupõe que todas as funções envolvidas são lineares. Bom, vamos agora, faltou então a gente aqui avaliar, né, qual é o comportamento da função objetivo, da nossa função lucro, tá? Olha só, se eu fizesse z igual a 1.200, tá? E eu voltasse aqui para nossa função lucro, se eu fizesse z igual a 1.200, eu poderia também definir a reta que relaciona x1 e x2. E se eu fizesse z igual a 1.200, o que eu teria aqui seria essa reta aqui inferior. Tá? E se eu fizesse z igual a 1.300, eu teria uma reta um pouquinho mais acima, e que seria paralela à primeira reta. Então perceba que, na medida em que eu vou aumentando o valor aqui de z, 1.200 para 1.300, eu vou gerando retas paralelas. O que eu vou querer então? É bem intuitivo que o meu objetivo então seria encontrar uma reta paralela que tangenciasse a região de soluções viáveis. E aí a gente vê que z igual a 1.706,7, tá? É a reta que tangencia a região de soluções viáveis e esse seria o lucro máximo que eu conseguiria obter com esse problema. Bom, esse lucro máximo, né, estaria associado com uma produção de 2 quilos de trufas e de 4,67 quilos de barras de chocolate. E se eu colocasse esses valores, né, 2 kg de trufa para a fase e 4,67 kg de barras de chocolate, e substituísse esses valores nas funções de restrição, eu observo que eu estaria dentro das restrições. Não necessariamente eu vou encontrar aqui um 38, eu poderia ter encontrado um número menor ou igual que 38. No caso desse problema, a gente conseguiu convergir usando até o limite das restrições. De duas delas, né, vocês veem que eu não usei o limite da terceira restrição, que era a demanda máxima de barras de chocolate. Eu no máximo vou poder produzir 4,67 barras de chocolate. E aí eu respeitei também essa terceira restrição. Então eu respeitei as três restrições e consegui maximizar o lucro. Essa é a interpretação da solução do problema. Uma questão importante que surge quando se discute problemas de programação linear, né? Problemas de otimização com restrições, na verdade, que é mais amplo do que a ideia de programação linear, é a ideia do preço sombra, né? Que seria o valor marginal que você teria para um dado recurso. Ou seja, o que aconteceria se eu desse uma folga no recurso, se eu desse uma unidade a mais, se eu tivesse um HH a mais de um determinado recurso para colocar no problema. Então vamos ver aqui. O que aconteceria se, ao invés de eu ter uma restrição de preparo de 38 HH, se eu colocasse uma hora adicional de restrição, tá? Significa que eu conseguiria trabalhar se eu buscasse a solução desse problema com uma hora adicional, eu conseguiria trabalhar com um lucro de 1.720, ao invés de 1.706,7. Eu iria para um lucro um pouquinho superior. A diferença, então, entre o lucro que eu conseguiria se eu apresentasse se eu tivesse uma hora adicional de restrição na preparação dos chocolates, eu conseguiria ter um incremento no meu lucro de 13,3 reais. Então o preço sombra
de 1 hora de HH na fase de preparo é de 13,3. Eu teria um incremento no lucro, né, de 3,3 por 1 hora por semana de HH que eu tivesse disponível. Bom, vamos então resolver o problema utilizando o Excel. Veja bem, aqui eu já coloquei o quadro com as informações apresentadas no problema. A gente gasta 5 horas para a produção de 1 quilo, um preparo, né, do chocolate para a produção de trufas, e a gente gasta 6 horas de preparo do chocolate na produção das barras. A gente gasta 8 horas de elaboração final de 1 quilo de trufa e 12 horas na fase de elaboração final para 1 quilo de barras. E nós não podemos fazer mais do que 5 quilos de barras porque não vai haver demanda. O lucro unitário é de R$200 por quilo de trufa e de R$280 por quilo de barras. A capacidade na fase de preparação é de 38 horas e a capacidade na fase de elaboração final é de 72 homens-hora. Bom, qual é o objetivo? Qual é a nossa decisão, né? A nossa decisão, o que a gente precisa fazer? Vou marcar aqui em amarelo. A gente precisa encontrar qual a quantidade de trufas que a gente vai fabricar, qual a quantidade de barras de chocolate que nós vamos fabricar. A gente precisa determinar essas quantidades. Bom, vamos aqui colocar então, primeiro, as restrições. As restrições, a gente tem uma restrição na fase de preparação e nós temos uma restrição na fase de elaboração final e nós temos uma restrição de venda. Olha só, na fase de preparação, quantas horas nós vamos gastar? Igual a quantidade de trufas a serem fabricadas, multiplicado pela quantidade de homens-hora na fase de preparação para as trufas, mais a quantidade de barras que a gente vai fabricar, multiplicado pela quantidade de horas por quilo na fase de preparação das barras. Enter. De elaboração final, nós vamos gastar a quantidade de trufas fabricadas multiplicado pela quantidade de horas por quilo de trufas na fase de elaboração final, mais a quantidade de barras que a gente vai fabricar multiplicado pela quantidade de homens-hora por quilo de barra de chocolate na fase de elaboração final. Coloco um Enter. Eu tenho aqui as quantidades de homens-hora que vamos gastar na preparação e a quantidade de homens-hora que vamos gastar na elaboração final dos dois produtos, das trufas e das barras. Vou colocar aqui do lado qual que é o valor máximo, a capacidade que eu posso gastar na fase de preparação é 38. Vou colocar aqui do lado que é a capacidade máxima, a restrição, né? É que na fase de elaboração final a gente gasta apenas, no máximo, 72 horas. E com relação às vendas, né, eu vou informar que a gente não pode vender mais do que 5 de quem? De barras. Tá? 5 quilos de barras. Coloquei aqui. Então aqui a gente tem as 3 restrições com os 3 valores das funções de restrição com os 3 limites de restrição. Agora está faltando a nossa função objetivo, que é lucro. Quem é o lucro? O lucro é a quantidade de trufas que eu fabricar multiplicado pelo lucro unitário de trufas mais a quantidade de barras em quilos, né? Quantidade em quilos de barras de chocolate que eu fabricar multiplicado pelo lucro por quilo das barras de chocolate.
Enter, eu tenho um lucro aqui. Com isso a gente colocou os dados e nós preparamos o problema, né, para começar a fase de solução. Lembrando que aqui está vazio, porque é o que a gente quer determinar. Se você preencher aqui e colocar 1 kg de trufa, 2 kg de barra, por exemplo, você tem aqui a quantidade de horas que você gasta em cada uma das fases. Ao lado aqui a restrição para comparar e o lucro de 760, que é inferior ao lucro máximo que a gente viu na apresentação de slides. Bom, vou deletar aqui, deixar em branco. E vamos resolver. Para resolver esse problema de programação linear, nós temos que usar uma aplicação do Excel, que aparece no menu de dados. Bom, como nem sempre esse suplemento está instalado, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente instala o Solver. É o nome do suplemento que nós vamos usar. Eu clico em arquivo, no meu aqui eu tenho que ir em mais, para poder encontrar a chavezinha de opções, então é arquivo, opções. Vou buscar os suplementos. Demora um pouquinho, ele vai abrir para mim aqui os suplementos possíveis, Solver. Abri o Solver, eu clico em ir, marco o Solver, dou um OK. Ele vai carregar para mim o Solver, que vai aparecer aqui no menu de dados. O Solver já apareceu aqui à direita. Agora, vamos clicar no Solver. Ele abre a janela aqui, solicitando os dados para a gente resolver o problema. Então, primeiro definir o objetivo. Meu objetivo aqui, a função objetivo é o lucro. Ele diz o que você quer, maximizar, minimizar, ou quer que o lucro atinja um determinado valor? Bom, eu quero maximizar o lucro, marcado aqui essa opção de maximização do lucro. Bom, vou ajustar o quê? Vou maximizar o lucro ajustando as quantidades de trufas e de barras que eu quero produzir. Então eu marco aqui as células variáveis. Tá? Alterando as células variáveis aqui, eu marquei quem que eu quero que ele altere. E eu vou adicionar as restrições. Eu quero que a quantidade de horas de preparo seja menor ou igual que a restrição aqui do lado, 38. Vou adicionar uma nova restrição. Eu quero, marco aqui, quero que a elaboração final, quantidade de horas na fase de elaboração final que eu utilize não ultrapasse 72 horas. Venho para cá, a caixinha, estou sempre clicando aqui, ó, nessas setinhas onde eu carrego a célula. Vou adicionar mais uma restrição. Eu quero que a quantidade agora de barras de chocolate fabricadas seja menor ou igual que 5. E vou adicionar ainda as restrições de não negatividade. Eu quero que as quantidades fabricadas de trufa e de barras sejam maiores ou maiores ou iguais a 0. Ou seja, tem que ser positivo. OK. Ele apresenta aqui para mim o quadro com todas as restrições. A primeira aqui é a restrição de não negatividade e as demais restrições do problema. Eu vou escolher aqui, se eu deixasse essa função, ele conseguiria resolver utilizando esse método de solução, mas eu vou usar aqui o método que a gente aprende quando estuda programação linear, o método mais simples, que é o método simplex. Bom, agora eu estou pronto para resolver o problema. Olha lá, resolvi. Ele disse que foi encontrado, o Solver encontrou a solução, e a solução está aqui para a gente. 2 kg de trufa e 4,67 kg de barras de chocolate. Veja que ele utilizou o limite de horas de preparo, ele utilizou o limite de horas de elaboração final. Nem sempre ele vai até o limite, né? Mas ele não usou o limite aqui da restrição de venda dos 5 kg de barras de chocolate. Ele fabricou 4,67 aproximadamente quilos de barra de chocolate. E o lucro, 1.706.667. Só para ilustrar aquela questão do preço sombra, se eu alterar aqui a minha restrição de capacidade e colocar mais 1 hora, né,
para a fase de preparação, se eu disponibilizar mais uma hora, um HH de recurso para a fase de preparação, eu posso agora avaliar qual que é o impacto no meu lucro. Peço para rodar de novo, resolver, ele encontrou um resultado, olha aqui, o meu lucro subiu para 1.720 se eu tiver uma hora a mais de um HH a mais na fase de preparo. E o nosso preço sombra, né, seria a diferença desse lucro de 1.720 contra o lucro anterior. O preço sombra de uma hora adicional para a fase de preparo. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero aí encontrar vocês em novas aulas na temática de economia e finanças.